Bom dia, gente. Temos problemas aqui para iniciar a nossa conexão, mas agora eu consegui. Infelizmente, não vai ter os slides, porque teve um problema de configuração entre o Zoom e a nossa fala aqui, mas eu estou com vocês aqui para a gente pensar sobre a reforma protestante e a pessoa de Lutero. Bom, vamos lá. Última aula, a gente falou sobre Lutero, que ele, embora fosse uma pessoa piedosa, ele tinha essa crise na alma de saber o que fazer da vida, porque, afinal de contas, ele estava... aqueles rituais todos católicos, tudo aquilo que ele vivenciava, não trazia paz para o coração dele. Isso era um fator complicador para ele, né? Ele não se sentia seguro diante da morte, diante das situações presentes à vida de qualquer pessoa, né? Então, ele, de fato, tem essa crise e ele acaba tendo uma experiência importante, uma experiência espiritual importante, que ele começou a entender que a justificação de Deus não se dava através de rituais, e sim era pela fé, né? No que Deus fez através de Jesus na cruz. Então, a justificação pela fé é uma das doutrinas fundamentais, uma das bases fundamentais da teologia protestante. O Lutero teve essa experiência, e o Lutero, a partir dessa experiência, desfrutou de paz naquele ambiente. Bom dia, Rosa, bom dia, Maria, bom dia às pessoas que estão se achegando aí. Então, essa era uma realidade. Ele passou a ter, depois dessa experiência, ele então desfruta de certa segurança, digamos assim, na sua vida. Ele visita Roma, né? Ele era de Wittenberg, ele visita Roma no ano 510, 511, e ele acaba vendo muitos exageros cometidos ali por aqueles que eram da igreja, e aquilo o incomoda profundamente, né? Ele não se sente à vontade, ele vê que a igreja realmente precisava de uma reforma. É daí que vem essa ideia luterana de reforma, porque ele via que a igreja precisava, carecia de uma experiência mais profunda com as escrituras, né? Não eram os rituais que podiam perdoar pecados, né? Não existia como a gente pagar esse preço. As pessoas que eram cristãs pagar por esse preço. Então, a partir daí ele tem essa mais convicção, conhecendo esse contexto de Roma, vê que a igreja estava passando por uma situação bem complicada, afinal de contas, via muita luxúria, corrupção, desonestidade, padres e o clero, de modo geral, mal preparado, não de modo geral, mas muitos deles mal preparados. E aí, quando ele é definitivamente transferido para Wittenberg, se torna professor de Bíblia lá, né, ele tinha recebido o título de doutor em teologia, ele passa a ensinar a Bíblia na língua vernacular. O que era isso? Ele deixou de falar, de ensinar o latim e passa a ensinar a Bíblia no alemão, que era a língua das pessoas do seu entorno, do seu contexto, né? Porque tudo que se fazia em nome da igreja se fazia em latim, né? Então, essa era uma mudança que Lutero coloca já de cara, passa a ensinar a Bíblia em alemão, na língua vernacular. Bom, para além disso, ele entende que a paz que ele tanto procurava estava não nos rituais, porque a igreja era muito cheia de rituais.
de toda espécie, né? Você tinha as missas pelos mortos, as vestimentas, né, os elementos litúrgicos, né, os candelabros, os castiçais, os candelabros, as cruzes, as velas, e isso e aquilo, e tudo aquilo muito ritualístico. Lutero começa a entender que não satisfazia a vontade de Deus esses elementos, e nem trazia paz ao coração do homem. Ele vai entender que o que essa paz que ele procurava estava nas escrituras. E um outro elemento fundamental da reforma protestante, além da fé, também as escrituras, só as escrituras. Só o que a Bíblia ensina, essa era a ênfase de Lutero, né? E ele passa, então, a ensinar isso aos seus alunos. Começa a divergir muito do que a igreja vinha até então ensinando, do que aqueles representantes da igreja vinham até então ensinando. Começa a ensinar que era justificação pela fé, que só as escrituras, que isso era fruto da graça de Deus, e ele vai compondo esses elementos centrais da fé protestante. E como o Papa Leão X emite uma licença permitindo que um líder religioso chamado Alberto Brandenburgo, né, ocupasse ao mesmo tempo o arcebispado de Mainz, na Alemanha, e o arcebispado de Magdeburgo, também na Alemanha, isso cria uma certa... Deixa aqueles que são da região meio que assim... Por que o Papa dá tanto poder a uma pessoa só? Né? Esse pluralismo, né? Esses múltiplos ofícios. Né? Se você tem pessoas, muitas, por que você centraliza tudo numa pessoa só? Porque havia muito interesse financeiro ali. O Papa poderia arrecadar muito dinheiro através dessa gerência, desse gerenciamento de Alberto Brandenburgo, né? E o que acontece? O Lutero e outros vão percebendo que existem muitos esquemas para arrecadação de dinheiro. E, por exemplo, no caso de Alberto, ele podia pagar a sua dívida, porque esses cargos todos custavam, né? Não, eu te dou esse cargo, mas você me dá tanto. Era uma coisa meio assim, conversado dentro dos ambientes mais reclusos, né, mais secretos da igreja. Bom, eu te possibilito que você tenha esta frente também, mas em função disso você me dá metade do que você arrecadou. Então, isso, querendo ou não, a alta cúpula sabia desses esquemas. E outros também sabiam. E isso, aos poucos, vai cada vez mais comprometendo a imagem da igreja, e para que a arrecadação aumentasse ainda mais, é colocado também essa questão das indulgências na Alemanha, a venda de indulgências, que vão sendo emitidas, né, para que houvesse arrecadação de recursos com a finalidade da construção da Basílica de São Pedro. E assim, as indulgências eram um documento que a pessoa, pagando por aquele documento, ela tinha ou seu tempo de purgatório reduzido, ou a sua ida direto para o céu. Se passasse pelo purgatório, é só para dar uma cena, né, acenar assim rápido e ir embora. E era um absurdo total aquela ideia de que você poderia fazer alguma coisa para ser salvo nesse particular. E especialmente uma pessoa chamada João Tetzel, que ele nasce em 1470, morre em 1519, ele era um monge dominiciano, que era um dos comissionados desse negócio para alcançar o maior êxito nas vendas. E o que ele fazia para que houvesse assim, uma grande adesão na compra de indulgências? Ele exagerava na propaganda, falava sobre
dos benefícios, né, daquele papel, né, daquela indulgência, daquele documento diante de Deus, dos céus e tudo mais. E assim, do modo mais grosseiro possível, dizendo até que ao tilintar dessa moeda no gasofilácio, ou seja, quando a moeda bate no fundo do gasofilácio, que era de metal, esse barulho que essa moeda faz corresponde a uma alma que sai do purgatório. Veja só que absurdo, que era pregado como verdade por aquele monge. Ele queria vender indulgências. Então, a igreja, aos poucos, né, ela vai se prostituindo em função de maiores arrecadações, né, ia vivenciando todo esse drama. E Lutero, até então, não sabia desses negócios com aquele Alberto e com o Papa, e as suas questões eram pastorais, ele pregava as escrituras, ele ensinava a verdade das escrituras, da palavra de Deus, né? As indulgências criavam, assim, um falso sentimento de segurança, e ele ia, querendo ou não, contra essas, contra essas, ah, contra esses ensinos, né? A pior coisa que existe é você ter uma falsa segurança. Acha-se seguro, mas está equivocado no seu pressuposto. Isso te leva para o céu, porque quem está falando isso é alguém que representa a igreja, mas o que as escrituras dizem? Essa era a questão de Lutero. Não é o que alguém diz, mas é o que Deus ensina nas escrituras. Isso não tinha base bíblica absolutamente nenhuma, né? Então, essa pregação de Lutero, esse ensino de Lutero era tão, assim, importante, tão veemente, tão forte, que o Tetzel, quando ele se aproxima da Saxônia, que era a região de Lutero, ele não recebe autorização para entrar naquele lugar. Tanto foi a rejeição que ele sofreu. E aí o Lutero prega contra o abuso dessas indulgências, e então ele prepara, depois de ter vencido aqueles problemas todos, de um clero comprometido politicamente, né, em corrupções, em promiscuidades, em falta de preparo, ver, assim, que a igreja passa por um momento tão triste, ainda mais com essas questões políticas, que o Papa concede poderes a alguém e centraliza bastante poder na mão de alguém, porque ele vai ter um retorno econômico disso. E, para além disso, a emissão de documentos, como se as pessoas pudessem pagar, ao pagar documentos, ao pagar, pudessem ter suas almas livres de condenação e livres do purgatório e do direto ao céu. Isso tudo faz com que Lutero pregue veementemente contra essas ideias, e ele entende que era importante que a igreja passasse por uma reforma. Então, ele elabora 95 teses, são 95 afirmações, né, chamando as lideranças da igreja para conversar sobre essas questões, né? A ideia dele não era, de modo algum, romper com a igreja, sair da igreja, mas era justamente que a igreja repensasse suas práticas, porque, à luz do que as escrituras ensinavam, as coisas estavam erradas, equivocadas, não era exatamente aquilo que a Bíblia ensinava. Portanto, ele vai ser bem veemente nos seus ensinos, na sua fala. Bom dia, Sueli, bom dia, Regina. Esse tempinho meio friozinho, minha mãe dizia lusco-fusco. Precisa de um chazinho mesmo para dar uma melhorada nessa garganta, que tenho falado bastante por esses tempos. Bom, o Lutero, então, é essa pedra no sapato da Igreja Católica, não sem razão, porque a Igreja precisava mesmo repensar suas práticas, seu modo de existir, o jeito como ele estava lidando com as pessoas, de modo muito irresponsável, não admitindo o que as Escrituras ensinavam, antes criando uma própria
o seu próprio jeito de administrar as situações, deixando de lado o que a Bíblia ensina. E aí as teses de Lutero foram finalmente desenvolvidas, né? Ele envia cópias dessas teses ao arcebispo de Mainz, Alberto, né? E não só isso, e o bispo também de Brandemburgo, e ele fixa essas teses na porta da igreja da cidade. A porta da igreja da cidade, que é Wittenberg, funcionava como uma espécie de mural, né? Um jornal, digamos assim, né? Queria saber das últimas, você ia até lá e conferia essas notícias. As teses foram escritas em latim, língua oficial da igreja, né? Ele era alemão, mas escreve as teses em latim. E elas são teses que tinham a finalidade de um debate acadêmico, ou seja, a finalidade dele escrever do modo como escreveu a igreja, a liderança da igreja, era justamente para que houvesse um debate sobre aquelas questões, né? Para que se conversasse sobre aqueles abusos. Então, era essa a finalidade, ela questionava, não era contra as indulgências, mas, ao mesmo tempo, ele questionava a extensão, o alcance dessas indulgências, né? Como elas podem ter poder sobre a alma de alguém para além dessa vida aqui. Então, essa era a questão posta por Martinho Lutero, quando da elaboração das suas teses. Bom, então essa era a posição de Lutero. Seguindo aqui, nós temos, dentro daquele contexto, como eu tenho falado vez por outra com vocês, aquele contexto é o contexto em que existe uma administração, digamos assim, césaropapista. O que era isso? César, imperador, né? E papista é alguém ligado à igreja. Então, existia essa convergência entre os poderes políticos e os poderes religiosos. O contexto em que estamos é o Sacro Império Romano Germânico. E como que esse Sacro Império se desenvolve? A partir de inúmeros reinos multiétnicos. Reinos que estavam localizados na Europa Central, desde o século IX, né? Tendo como início a coroação de Carlos Magno pelo Papa Leão III. Alguns vão falar que é desde Otão e tudo mais. Enfim, depois de Carlos Magno, mas que perdura até o século XIX. Então, desde o 9 até o 19, ele é desfeito pelo imperador Francisco II, em 1806. Então, o Sacro Império Romano Germânico era esse ajuntamento de um monte de reinos, né? O líder, ele tinha controle, né, por conta da autoridade que foi concedida a ele pelo Papa, mas não era um domínio absoluto, né? Era um domínio com certos limites, né? Porque, na realidade, tratava-se de uma confederação de centenas de principados, ducados, cidades imperiais livres, nunca alcançando, assim, a extensão de uma unificação política e um governo hegemônico. Mas o que eu quero destacar é o seguinte, que o contexto em que acontece a reforma é este aqui, o contexto religioso e político. No século XVI, existe essa questão do governo do Sacro Império Romano Germânico. Na época de Lutero, Leão X era o Papa e Maximiliano era o imperador, né? Quando as 95 teses de Lutero são elaboradas, que a gente acabou de citar,
A Alemanha está passando por um grande momento de agitação social, né? Então, falar contra os negócios da igreja, né, contra os abusos que ela cometia, abusos teológicos, abusos políticos, econômicos. Então, falar contra a igreja, né, assim, criou dentro do ambiente da Alemanha muito interesse por parte de muita gente, porque muitos desses duques, condes, né, líderes, grandes proprietários de terra, também chamados de eleitores, muitos deles não suportavam mais as altíssimas taxas que deviam ser pagas à Igreja Católica para manter a manutenção, né, para que houvesse aquela manutenção daquele estado de coisas. Então, para eles era bastante desinteressante ficar ligado à igreja desse modo, e uma voz como a de Lutero teve assim um alcance fabuloso, né? As teses dele foram traduzidas não, foram replicadas, né, copiadas e foram espalhadas por todo o sul da Alemanha, por todas as regiões, norte, em muitos lugares. Isso alcançou assim uma popularidade absurda. Então, norte, sul, leste, oeste, as teses de Lutero se tornaram bastante populares, porque era do interesse de muita gente romper com a Igreja Católica. Claro que existia uma questão política, existia, lógico, né? Você tem uma... Assim, existem umas alianças entre Estado e religião, né? Então, existe uma ingerência, querendo ou não, da Igreja nas questões do Estado, e também do Estado nas questões da igreja. Então, você criar ruptura com a igreja era interessante demais. Então, a voz de Lutero foi bastante alardeada até por essas questões todas, né, que envolviam essa dinâmica política, né, presente ali naquele ambiente. Bom, quem são os primeiros aliados de Lutero? São gente que a gente já pensou um pouco sobre eles, que são os humanistas, né? Os opositores contra muitas ideias católicas. Né? Então, ele tem suas ideias alcançam, né? Está presente nesse ambiente em que, aos poucos, a igreja vai se tornando mais... vai perdendo o brilho e as questões racionais vão tendo mais destaque. Lutero, claro, que vai ter opositores também. Né? Ele fixa as teses em 1517, 31 de outubro de 1517. Em 18, o arcebispo Alberto e os dominicanos fizeram chegar a Roma acusações contra Lutero. Então, as dinâmicas são diferentes, né? Então, demora-se, mas um ano depois, ou um pouco menos, meses depois, acusações são levadas contra Lutero lá em Roma. Mas uma coisa do que o Lutero faz assim, ele produzia muita coisa, escrevia, né? Escrevia muito, e escrevia sobre tudo. Era uma pessoa que sempre estava pensando e produzindo textos, né? E ele, nesse contexto, ele escreve as teses, chamadas teses de Heidelberg. Ele argumenta, nessas teses, contra o livre-arbítrio, o controle escolástico aristotélico sobre a teologia, e começa a esboçar o que é chamado por Lutero de teologia da cruz, que era diferente da teologia da glória. Vou tentar explicar isso. A teologia da cruz foi um termo que Lutero desenvolveu, né,
também chamado estaurologia, que fazia referência à teologia que propõe que a cruz é a única fonte de conhecimento sobre quem é Deus e como ele salva, em contraste com a teologia da glória. Então, olha para a cruz e você vai saber quem é Deus e como é que ele salva as pessoas, através de Jesus. Em contraste com o quê? Com a teologia da glória, que enfatizava as habilidades e a razão humana no processo soteriológico, ou seja, claramente uma distinção entre a salvação é pela fé na obra da cruz e a salvação é pelas obras. Então, Lutero rompe com essa teologia da glória, dizendo o seguinte: não, nós não temos habilidade nem capacidade, né, para sermos salvos por nós mesmos. Não temos como, não, as nossas obras não podem nos salvar. Então, a ênfase de Lutero é a teologia da cruz, que mostra Jesus pendurado naquela cruz, morto pelos nossos pecados, e quem crê nele tem vida. Então, ele elabora essa teologia, e é mais um elemento de ruptura com a Igreja Católica, que dizia que era necessário você praticar as boas obras para ser salvo. Então, participar das missas, por exemplo, era uma boa obra necessária. Nesse sentido, não havia como ser salvo fora da igreja institucional, né? Da igreja instituição. E Lutero rompe com isso. Não, é a teologia da cruz que nos salva, é olhar para Jesus, é olhar para o que ele fez, é o que Deus fez em Cristo que nos garante salvação, e não rituais vazios, rituais sem sentido, rituais que só promovem mais peso sobre as pessoas, ao invés de trazer-lhes alívio ao coração e segurança em Cristo. Então, este é um elemento importante dentro da teologia luterana, que é a teologia da cruz, em contraste à teologia da glória, né? Então, ele, em 518, viaja para Heidelberg, para um debate, e naquele encontro anual dos monges agostinianos, né? Ali ele apresenta essas teses de Heidelberg, e 40 delas no total conclamava o clero, né, para focar nessa questão da cruz de Cristo, né? Teologia da cruz, como um único meio de salvação. E não havia condição de haver salvação fora dessa realidade bíblica, né? E ali, nesse ambiente, né, nessa conferência, nesse congresso, nesse agrupamento de agostinianos, ele pôde explicar o que ele entendia das Escrituras. Em 1518, que são onde ele apresenta essas chamadas teses de Heidelberg, Heidelberg é uma cidade na Alemanha, né, e ele pôde explicar claramente sobre a sua teologia, o que ele entendia sobre a fé. O Lutero, com base nisso, em 1518 ainda, ele é declarado como herege pelo Papa Leão X. Ele é tido como herege, né? Ele ainda não é excomungado. O herege tinha possibilidade de resgatar sua condição, uma vez que se arrependesse do que falou e tivesse as punições necessárias, enfim. Ele é intimado a comparecer em Roma no prazo de 60 dias. Ele é da Alemanha, 1518, ele tem 60 dias para chegar em Roma. Mas ele não vai para a Alemanha. Ele não vai para Roma. Porque um amigo dele, chamado Frederico, que é também conhecido como Frederico o Sábio, que era um eleitor da Saxônia, ou seja, era uma pessoa importante, um grande proprietário de terras da Saxônia, ele impede que Lutero chegue até a Roma, porque não era difícil que lá ele fosse preso, torturado e morto. E aí a reforma protestante teria simplesmente
o direito de... A reforma protestante simplesmente não existiria, uma vez que Lutero fosse morto. Mas o Frederico o impede de ir. Só para esclarecer um pouco mais sobre essa figura do eleitor, né? O eleitor deste Sacro Império Romano Germânico, ele era um título de autoridade, né? E a função desse eleitor era eleger, por exemplo, o rei do Sacro Império Romano Germânico, com autonomia quase que total, né? Eles recebiam esse serviço e privilégios especiais, mas tinham certas obrigações para com o império. E não era qualquer pessoa que era eleitor. Então, ele tem, assim, uma importância política sensível aqui nesse contexto. Enfim, o Lutero, ele não vai a Roma, mas o que o Frederico, o sábio, faz? Ele pede que fosse realizada uma hashtag, que é uma dieta ou um concílio, a palavra não é concílio, mas é uma reunião de lideranças políticas e religiosas em Augsburgo, que é na Alemanha. Ao invés de Lutero ir a Roma, traga-se uma comitiva para a Alemanha para que aqui debatamos sobre essas questões, né? Essa hashtag, né, era uma assembleia, na verdade, convocada na presença de autoridades, e aí ia se discutir essas questões todas. Bom, o representante do Papa, ele tinha a seguinte orientação, para ele não entrar em pleitos, não entrar dentro dessa assembleia, né, desse hashtag. Vai lá, mas não entra em pleitos, né? Não entra em debates. O que você tem que fazer é prender o Lutero e trazê-lo para Roma, né? E aí ele vai ter que se retratar, né? Se ele não se retratar, a gente vai ver o que faz. Mas a função da liderança católica lá não era entrar em debates, era prender o Lutero, porque eles queriam pegá-lo de todo modo. Enfim, Lutero não se retrata. Ele não tinha, a consciência dele estava tranquila em relação a isso. Ele não tinha por que ele voltar atrás nas suas questões. Ele não se retrata e ele apela ao Papa para ser melhor informado da sua condição, e ele vai embora daquela Assembleia em 1520, em Augsburgo. E aí, nesse ambiente, também, ele escreve mais 3 documentos, que mostram que, além dele não se retratar, ele tinha interesse em espalhar suas ideias. Um desses documentos chamava-se Apelo à Nobreza Germânica. Então, os nobres germânicos. As pessoas que têm influência, têm poder, que têm dinheiro, né? E nesse panfleto que ele escreve, ele diz que os príncipes devem reformar a igreja sempre que necessário. Então, a igreja, ela tem de ser reformada sempre que for necessário, porque ela é liderada por homens, e os homens são falhos. Sempre que for importante, repense, revise, rearticule, né? O Papa não poderia, por exemplo, um outro item desse documento é que o Papa não poderia intervir nos negócios civis. Então, a igreja tem de revisar sempre que for necessário sua postura diante da sociedade. Não está falando sobre doutrina bíblica, porque a doutrina bíblica ela é o que é para sempre. Mas do ponto de vista político, né, ela tem sempre repensar sua posição. Para além disso, o Papa não poderia intervir nos negócios civis. Existia muita interferência do Papa nas questões civis, porque no ambiente que estamos aqui, no século XVI, existe essa ingerência césaropapista. O Estado interferindo na igreja, a igreja interferindo no Estado. O Papa não poderia interferir nos negócios civis
E um outro elemento presente nesse documento é que os crentes eram sacerdotes, todos eles eram sacerdotes espirituais de Deus. E que podiam interpretar as escrituras e que tinham o direito de escolher seus próprios sacerdotes. Veja só. Isso era uma ruptura absoluta, porque, do ponto de vista religioso, só quem poderia, de fato, interpretar a Bíblia era gente ligada à igreja. E sendo assim, temos esse fator complicador, porque o Lutero está ensinando o contrário, está dizendo que nós todos somos sacerdotes. E ele não está falando uma coisa que não seja bíblica, porque a gente vai lembrar que Pedro dizia isso, ensinava isso, mostrava que somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de propriedade do Senhor, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, todos os homens são sacerdotes, todos os crentes são sacerdotes que Deus estabeleceu, uma vez que eles vivem pela fé em Cristo. Então, esse é o primeiro documento. O segundo documento que ele escreve, ele põe o nome de cativeiro babilônico nesse documento. Aí ele desafia o sistema sacramental de Roma. De todos os sacramentos elencados pela igreja, Lutero entende, à luz das escrituras, que somente a ceia do Senhor e o batismo nas águas tinham essa qualificação. A Igreja Católica tem 7 sacramentos. As escrituras, segundo o que Lutero interpreta delas, e nós também assim entendemos, que mostra para nós que existem 2 sacramentos, a ceia do Senhor e o batismo. Então, outro documento muito complicado de se administrar, muito forte, né, nesse particular. E um terceiro documento que ele escreve é sobre a liberdade do homem cristão. Ele diz que, nesse documento, né, ele ataca diretamente a teologia da Igreja Papal, pois afirmava o sacerdote universal de todos os crentes como resultado da fé pessoal em Cristo. É o que ele, já no primeiro documento, tinha afirmado, né? Ele diz que todos os crentes podem interpretar as escrituras e escolher seus próprios sacerdotes. Ele reafirma isso nesse terceiro documento, que é sobre a liberdade do homem cristão. Então, 3 documentos que ele espalha pela Alemanha, isso tem uma repercussão assim absurda. Primeiro, não se retrata em Augsburgo. 1518 é tido como herege. 1520 ele não se retrata em Augsburgo. Ao contrário, ele diz que ele não vai se retratar, ele rompe com essas ideias papistas, mostrando claramente nesses documentos a sua postura, a sua posição teológica, intelectual sobre essas questões que envolvem as dinâmicas da igreja. Então, quando ele fala sobre apelo à nobreza, a nobreza germânica, mostrando que era necessário que a igreja passasse por reformas sempre que, enfim, que houvesse essa necessidade. O Papa não podia interferir nos negócios civis, né? Todos eram crentes, todos os crentes eram sacerdotes, e tinham o direito de interpretar as escrituras. Para além disso, no cativeiro babilônico ele vai dizer que apenas o batismo e a ceia é que eram entendidos por Lutero como sacramentos bíblicos, e não os demais que a Igreja Católica entendia. E ele também defendia veementemente a questão do sacerdócio universal dos crentes. Fruto dessa sua produção, né, e como isso se espalha de um modo importante, a gente vai ter, nessas 3 obras, a visão teológica de Lutero, clara, né?
em relação ao Evangelho. E todos nós que somos protestantes entendemos assim, né? Que o âmago da questão está no relacionamento entre Deus e os seres humanos. Não com rituais, não fugindo da Escritura, né? Mas está entre Deus e os seres humanos olhando para as Escrituras. Né? Então, na realidade, os protestantes protestavam contra a condição da igreja de Roma, porque estava desviada do que as Escrituras ensinavam. Nesse ínterim, representantes da igreja chegavam à Alemanha com a bula papal. A bula é um documento, né, pontifício, ou seja, do Papa, né, relativo a temas de fé ou de interesse geral, que concede graça ou privilégios e também tem a ver com assuntos judiciais, de julgamento, e é expedido pela própria chancelaria apostólica da Sé de Roma. Né? E aí, essa bula chega à Alemanha, né, através de John Eck e Girolamo Alecander, contra as 95 teses de Lutero. E essa é a bula que é emitida pelo Leão X contra essas 95 teses. Dessas teses todas, o Papa reconhece 54 teses como pertinentes. Ou seja, que a igreja tem que revisar. A igreja, Lutero não estava de tudo errado à luz do que o Papa entendia. Então, 41 dessas teses, não, mas 54 eles entenderam como pertinentes. De todo modo, o que acontece é que em Wittenberg a publicação dessa bula não foi permitida, porque já havia assim, um desgaste total em relação à Igreja Católica. Em grande parte do país, ela foi recebida com indiferença, porque Lutero se torna uma espécie de herói nacional. As pessoas não querem mais esses tentáculos da igreja sobre a Alemanha. Alexander conseguiu publicá-la nos Países Baixos, ou seja, na Holanda, e ele ainda queria que fossem queimados os livros de Lutero em Lovaina, Liene, Antuérpia e Colônia. E o que Lutero faz? Ele queima essa bula papal. Lutero, ele tinha um temperamento meio diferente. Ele queima a bula papal e o direito canônico, né, que era também documento da igreja, na presença de cidadãos e de estudantes em Wittenberg. Ele era um professor e ele se torna uma pessoa bastante aguerrida nesse particular, ele não aceita aquele documento. E mais do que isso, ele não tem oposição nenhuma quando ele faz isso. Não existe ninguém da prefeitura ou do governo ou algum eleitor que fala, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Ao contrário, as pessoas simplesmente aplaudem e gostam da ideia e fazem com que aquilo que Lutero tem pregado se torne um estilo para eles de rejeição ao catolicismo daquele ambiente. Então, a Decet Romano Pontificem, que é uma bula que começa com esse título, as bulas geralmente começavam com a primeira frase, a primeira expressão, ou seja, cabe ao pontífice romano, né? Decet Romano Pontificem. E essa bula papal excomunga o Lutero em 3 de janeiro de 1521, depois que ele tem essas situações todas. A não reconciliação em Augsburgo, os 3 documentos e a queima da bula papal e do direito canônico em Wittenberg. Por fim, ele é excomungado em 1521, mas o Lutero tinha apoio popular bastante importante. Frederico e outros nobres entenderam que não havia tido uma audiência, né, adequada e que Lutero deveria ser ouvido numa hashtag em Worms,
porque ele foi excomungado sem que ele se pronunciasse na presença de uma autoridade papal, mas ele tinha que ter também um salvo-conduto, ou seja, ele tem que chegar em segurança e sair em segurança. Enfim, vamos até aqui, só para lembrar que o Lutero, então, ele tem uma progressão, assim, no seu pensamento, a partir da leitura da Bíblia, da experiência particular dele pela fé em Cristo, pela graça, né, e só em Cristo, né, justificado pela fé, que é a base disso é a graça de Deus, e essa justificação vem pelo que Jesus fez na cruz. Então, esse conceito muda completamente a cabeça de Lutero e o modo como ele lida com a religião. Isso é que vai provocar essa ruptura. E, por fim, ele é excomungado em 1521. Ele fixa as teses em 1517, 31 de outubro de 1517, na frente da igreja de Wittenberg, na Alemanha, e ele é excomungado 4 anos depois, um pouco menos, em 1521, pela ordem D7, pela bula papal D7 Romano Pontifício. Ficamos por aqui hoje.